Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Fátima, Iris, Carolina. Gente, meu cabelo não tá ajeitando. Essa semana, pra quem não viu, eu fiz uma cirurgia. Atrás da minha cabeça tá cheio de ponto. Cheia não, né? Tem alguns pontos por conta de um cisto sebáceo, o nome, né? Então eu tô com alguns pontos na cabeça, então meu cabelo tá lindo, né? Tem uma parte aqui que tem fio saindo, mas vai melhorar. Boa noite, Cláudia. É Cláudia não, eu acho que não é Cláudia que foi minha aluna, não. Boa noite, Léo. Boa noite, Vanusa. Vamos entrando. Boa noite, Cássia. Obrigada, Fátima. Já melhorou, já tirou o que tinha que tirar, agora é só recuperação. Tô igual o Frankenstein, só que na cabeça. Obrigada. Boa noite, Ana. Vamos entrando, Sandra. Pessoal, hoje... Caramba, Mi, se você já começou, quanto é o preço da hora de move out? Ela já começou fazendo a pergunta. Hoje a gente vai falar aqui sobre... eu já vou te responder isso durante o que eu vou falar sobre precificação, mas hoje a gente vai falar aqui sobre os 5 maiores erros na hora da captação do cliente. Quem aqui já está captando online, já tentou ir para algum aplicativo, já tentou captar de alguma forma em alguma plataforma, principalmente online? Quem aqui já faz uso ou já pensa em fazer uso dessas plataformas? Me respondam, por favor. Quem aqui já fez uso? Usa o Yelp, ótimo. Dependendo da região, o Yelp é muito eficiente. Tem outras regiões que já é um pouquinho mais lento, tá? Mas o Yelp, sem dúvidas, é uma ótima captação, principalmente na costa leste, ok? Eu já fiz no Thumbtack, ótimo. Thumbtack realmente é uma referência, né, há muito tempo. Eu gosto em algumas situações, mas ele tem seus prós e contras. E eu vou falar um pouquinho sobre isso também, tá? Depende da precificação da sua empresa. A Ana tá respondendo. Então vamos falar aqui quais são os 5 maiores erros que eu vejo, tá? Que as pessoas cometem na hora da captação de cliente. O primeiro grande erro é não se preparar para entrar naquela plataforma. Cada plataforma tem a sua forma de trabalhar, tem a sua forma de cobrança, tem a sua forma de convencer o cliente. Por quê? Quando a gente está na plataforma, a gente está ali esperando o cliente, né? Mas de alguma forma, essa plataforma precisa chamar o cliente do outro lado. E como ela vai chamar esse cliente, vai destinar a qualidade dele ou não. Então, imagina que hoje em dia tem algumas plataformas que estão oferecendo limpeza a $20 a hora, tá? Então, ela pega esse cliente que está querendo uma limpeza a $20 a hora e joga lá para um monte de house cleaner que está aceitando cobrar esse tipo de limpeza, tá? O que acontece? Você tem um volume muito grande de limpeza, você vai ganhar ali como se fosse uma helper, porém você não consegue sair disso. Então, para quem tem helper, né, para quem é helper e quer ter suas próprias casas, pode até ser que sirva, tá? Fica muito ali acirrado, porque você com $20 você vai ter que pagar carro, gasolina, produtos, tudo, e ainda trabalhar para aquela pessoa. Então fica um valor ali que você, sinceramente, é melhor às vezes trabalhar para alguém sem ter a dor de cabeça, sem ter nenhum tipo de investimento, do que você trabalhar para um cliente que você ganha ali $20 a hora, tá? Então existem plataformas para todos os tipos de perfis. O que não pode acontecer é você entrar em uma plataforma de qualquer jeito. Muita gente vai lá, entra no Thumbtack, começa a ver como é que funciona, captar cliente, só que o perfil tá
totalmente desalinhado, não está competitivo, não sabe quanto cobra, não sabe ali como deve fazer, como deve comunicar, se comunicar com o cliente. E o que acontece? Thelma, essa plataforma não presta. Perdi tudo, como se fosse um cassino. E captação de clientes não é cassino. Captação de clientes é um aumento de probabilidade de captação. Então, quando a gente tem cadastrado em várias plataformas, a gente está aumentando as probabilidades. Quando a gente entra nessa plataforma de forma eficiente, a gente está aumentando também a probabilidade dentro daquela plataforma. Então, se eu entro de qualquer jeito, sem avaliação, sem reviews, não tem reviews, não tem foto, não tem descrição correta, a foto do perfil é qualquer uma, que eu achei aqui no meu celular, vou botar nesse perfil. Quando você entra dessa forma, você está diminuindo a probabilidade de captação. Thelma, eu consigo captar assim. Você pode ter certeza que você está captando clientes de Cleaning Lady. Clientes de empresa, eles não contratam Cleaning Ladies. O cliente de qualidade, ele quer uma empresa que gerencie a limpeza para ele, ele quer uma empresa que garanta que existam profissionais treinados para aquilo. Ele quer uma empresa que tenha comprometimento ali com a qualidade, com o horário, com o gerenciamento da limpeza. Ele não quer a Cleaning Lady. A Cleaning Lady, ela pode dar muito mais trabalho, ela pode dar um prejuízo enorme. Coisa que ele não vai poder nem reclamar. Porque ele está contratando uma pessoa que manchou o carpete dele. E não tem o que fazer, porque não é uma empresa. Ele pode estar contratando uma pessoa que danificou todo o espelho do quarto, o espelho do banheiro, arranhou o espelho. Não tem o que fazer, porque não é uma empresa. Agora, se ele contrata uma empresa, ele pode ir lá e cobrar. Olha, a empresa de vocês danificou essa parte. Danificou esse item, eu quero ser ressarcido. Ou a sua funcionária X não trabalhou bem na minha casa, gostaria que trocasse. Ele tem essas possibilidades. Então, o cliente de qualidade, o cliente de empresa, não vai se tornar cliente de Cleaning Lady. Não vai se tornar. Assim como tem também muito cliente de Cleaning Lady que não vai se tornar cliente de empresa e tá tudo bem. Tem cliente que prefere aquela mulher chegando lá, toda manchada, atrasada, já remarcou 2 vezes porque se enrolou com o schedule. Anota tudo no papel. Tem cliente que quer isso. Mas nem por um momento essa Cleaning Lady pode faltar. E nem pode mandar ninguém no lugar dela. Porque ele não vai aceitar. Porque ele é cliente exclusivamente de Cleaning Lady. Então, se você não conseguir se posicionar na plataforma, você vai captar clientes de Cleaning Lady. Existem algumas fontes de captação que se adaptam melhor às Cleaning Ladies. E existem fontes de captação que se adaptam melhor a empresas. Ferramentas do Google funcionam melhor para empresas. O Thumbtack, se você souber realmente filtrar e se posicionar. Anúncios, tráfego funcionam muito bem para a empresa. Parcerias, divulgações ali em comunidades funcionam muito bem para empresas. Agora, se você é uma empresa, pagou para registrar, pagou seguro, está desenvolvendo e você quer ganhar ali $20 a hora, tem uma incongruência aí. Você está querendo fazer uma coisa e mostrar outra. Então tem muita gente indo para essas plataformas sem um posicionamento e só estão protelando um problema.
tá? Tô vendo uma pergunta, fale sobre o Nextdoor se é uma boa plataforma. É uma ótima plataforma, mas eu nunca vi nenhum resultado muito expressivo nos anúncios. Eu vejo mais resultado na indicação interna do que nos anúncios, tá? Mas é uma ótima plataforma, tem clientes de muita qualidade, desde que você saiba a quem você quer atingir, ok? Então, um dos piores erros é você não se preparar. Ok? É você simplesmente entrar lá de qualquer jeito e fazer de qualquer jeito. Nada de qualquer jeito dá certo. Você precisa de certa estratégia, eu vou levar 10 minutos aqui, mas eu vou dar 10 minutos de atenção para eu fazer de forma correta. Ok? Então, um outro ponto também que é muito importante em qualquer captação online, diferente da indicação, você vai precisar conversar com o cliente, né? A famosa conversão de cliente. E é aí que a maioria se lasca. A maioria das house cleaners se lascam. Sabe por quê? Porque a maioria não sabe vender. A maioria tá ali focada tanto na limpeza que quando vai para esse lado mais administrativo, mais de vendas, se enrola toda e não sabe o que responde, e o cliente fala que tá caro e você fala que não tá, e ele fala que a house cleaner dele anterior era mais barata, e você fala que é porque ela fazia isso ou não fazia aquilo, enfim. Não há argumentos racionais para que o cliente se convença que você é a melhor opção para ele. Quem aqui sabe converter, ou seja, sabe convencer ao cliente numa conversa que você é a melhor opção? Se o cliente fala que a house cleaner dele anterior era mais barata, o que vocês responderiam? Me digam aqui, agora eu vou fazer esse teste. Tô aqui só assistindo. Se o cliente fala, assim que você der o preço, você deu o preço lá de $160, e ele fala, nossa, mas a minha house cleaner anterior era bem mais barata, teria como você fazer o preço dela? O que você falaria para esse cliente? Vamos ver. Vamos ver. O que vocês falariam? Tecnicamente, o cliente tem uma objeção, tá? O nome disso é objeção. Então, ele tem um obstáculo ali na decisão dele. E essa objeção precisa ser quebrada. Laura, essa é a resposta que todo mundo daria, mas não seria a resposta ideal, tá? Isso é o que a gente pensa, mas não é o que a gente vai falar para o cliente, tá? Procure a antiga porque você dispensou ela, o preço dela está defasado. Tá, essas respostas que vocês me deram, tá? São respostas emocionais, são respostas que mexem com o nosso ego, que mexem com nossa ideia de profissionalismo. Lembre bem, essas respostas que vocês deram não estão erradas, tá? Na nossa cabeça, mas pro cliente, a gente tem que reagir de outra forma. Ele tá com uma objeção, ou seja, ele está com um questionamento interno e você tem que saber como que você vai desenrolar isso. Então, como que você vai mostrar por que a house cleaner dele anterior era mais barata e você merece aquela vaga mesmo sendo mais cara? Como que você vai demonstrar isso para o cliente? Então, essa objeção a gente quebra da seguinte forma. A gente vai mostrar os nossos diferenciais, as nossas técnicas de limpeza, a nossa segurança, que poderia ser o seguro empresarial, poderia ser uma empresa registrada, poderia ser os equipamentos de qualidade, os produtos realmente utilizados de qualidade, os profissionais que são treinados. Tudo isso eu posso colocar como diferencial daquela cleaning lady que cobrava ali $110, mas não tinha nada disso.
E outra, né? Se essa cleaning lady não está mais lá, significa que realmente o valor estava defasado para manter uma mão de obra de qualidade. Ok? Então, tudo isso precisa ser dito para o cliente. Se o cliente está com a sua objeção na cabeça, você primeiro deixa o cliente falar. É preciso deixar o cliente falar. O segundo maior erro é falar mais do que o cliente. Antigamente tinha isso, né? Lá nos anos 2000, 90, o vendedor tinha que praticamente dar uma palestra. Hoje em dia, não. O vendedor, ele vai assimilar tudo que o cliente tem de questionamento e ele vai direcionar o cliente para a compra. Então, deixe o cliente falar. Saiba as perguntas cruciais para que o cliente responda. Então, o que te impede de decidir agora se vai querer uma limpeza ou não? Eu achei o preço salgado, achei o preço alto. Olha, eu entendo que muitas vezes o nosso preço está acima do mercado, mas isso é devido a blá, 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 blá. Se pudermos fazer uma estimativa presencial para verificar as possibilidades, podemos ir. Se não, a gente sugere que você até diminua os cômodos da casa para acomodar esse valor. Para acomodar o valor que você sugeriu. Mas deixe o cliente falar. Aprenda a ir cavando a venda com o cliente de limpeza. Eu estava falando com uma mentorada agora há pouco, não sei se ela tá aí, né? Daiane, não sei se ela tá aí. Ela falou o seguinte: Thelma, eu fiz o cliente oculto, que eu sugiro que todas as minhas mentoradas façam cliente oculto, que é você se passar por um cliente. Então você vai lá nos aplicativos e se passa por um cliente para entender como entra em contato na região, como está a precificação. E aí a gente bolou outras estratégias de captação. E uma dessas empresas que entraram em contato com ela enquanto cliente, já foi falando assim: olha, o nosso preço pode estar alto, mas o resto todo, muito cuidado com o resto, porque eles podem danificar seus itens. Quem disse que minha objeção era essa? Quem disse? Quem disse que meu problema era o dinheiro? Às vezes eu não senti confiança na sua empresa. E teve outra, ela me relatando isso, teve outra, Thelma, que simplesmente só mandava o que eu perguntava. Olha, quantas horas vocês vão demorar? A pessoa botava 2. Quantas pessoas vão vir? 1. Ela só respondia isso. Só o que era perguntado. Então você vê que todas essas situações são problemas de conversão. Você não soube escutar o cliente, não soube encaminhar o cliente para realmente efetivar a compra de uma limpeza. Porque vocês nada mais são do que, enquanto estão lá na plataforma de captação, vocês são vendedoras da empresa de vocês. Vocês não são house cleaners. Esquece, você é uma vendedora. Essa chavinha que é muito difícil muitas virarem. Muitas levam a house cleaner lá para as plataformas. E a gente tem que aprender, como empreendedora, a ter várias funções dentro da empresa, principalmente no início. Então, se capacitem em vendas, se capacitem ali com relação à parte administrativa da empresa, porque vai precisar. A parte técnica, você substitui. Com certeza vai ter uma helper que um dia vai limpar melhor do que você. Você se substitui. Agora, vender para a sua empresa, pensar na estratégia da sua empresa, essa é difícil de substituir, ok? Então, quando vocês estiverem na plataforma, vocês são vendedoras. Não são house cleaners. Beleza? Ok. Então,
O segundo maior erro é falar mais do que o cliente, não saber encaminhar esse cliente para venda, ok? Entenda quais são as objeções, entenda quais perguntas você deve fazer para o cliente desde o início. Não é botar um monte de ponto de interrogação, não é sufocar o cliente com um monte de pergunta, é realmente você encaminhar o cliente para uma venda, ok? Isso não é só a house cleaner que tem problema, o médico tem problema em vender, o advogado tem problema em vender. E quem não sabe se vender fica para trás. Quem sabe só a parte técnica fica para trás. Então você precisa se vestir de vendedora e realmente vender a sua limpeza, ok? Um outro ponto, um outro erro muito comum: não ter informações úteis para o cliente, não saber o que informar ao cliente. Então, esse exemplo que eu dei da pessoa que só respondia o que era perguntado, o cliente, ele não se sentiu confiante em contratar uma pessoa que só estava ali, ó, no ping-pong. Só estava ali no ping-pong. Quando você sabe o que está falando, você sabe que o cliente, ele está com muitas dúvidas. Se eu pergunto quanto tempo vai demorar, eu estou questionando ali se vai dar tempo de eu ficar em casa. Eu estou questionando quantas pessoas vêm, porque eu não sei se vai demorar, não sei se vai demorar 4 horas, 6 horas. Então aí chega um momento onde você tem que informar o tempo que vai ser levado, quantas pessoas podem ir naquele dia na casa. Se houver qualquer problema, isso pode ser também flexibilizado. Então o cliente, ele quer esse tipo de resposta. Thelma, eu não sei inglês, vai ser complicado. Google Tradutor, ChatGPT. Não tem erro. Google Tradutor, ChatGPT. Thelma, como é que eu vou botar lá no momento? Não, você já tem isso tudo pronto. Principalmente para quem não fala inglês. Para quem fala inglês, você faz rapidinho e responde. Para quem não fala, ChatGPT, Google Tradutor. Não tem erro. E você consegue desenvolver uma conversa muito saudável com esse cliente, ok? Então, você precisa informar o que o cliente está pedindo. O cliente, ele quer entender quanto tempo, ele quer entender o que está incluso, ele quer entender se a estimativa pode ser presencial ou online, ele quer entender quando que você vem, exatamente como ele tem que proceder. Se você não tem informações úteis para dar para esse cliente, ele vai embora. E outra coisa que muita house cleaner peca. Thelma, tem os clientes de 3 anos atrás que fizeram deep cleaning. E você fez o acompanhamento desse lead, desse cliente? Não, eles só fizeram deep cleaning. Não importa. Eles ainda são seus clientes. Eles são seus leads. Por mais que eles não tenham feito uma limpeza depois daquela deep cleaning, eles ainda são leads para você. Você ainda tem contato deles, você pode entrar em contato com eles e oferecer uma limpeza ali esporádica, uma limpeza promocional. Então, eles ainda são seus clientes. Então, não perca esses clientes de vista. Não é porque você não conseguiu converter ele no momento que hoje ele não possa estar esperando por isso. Gente, quando eu voltei ao Brasil, já tinha vendido meus schedules, mas eu ainda vendi 10 clientes para a mesma pessoa, né? Não para a mesma pessoa, foi 10 clientes para uma pessoa que eu já tinha vendido um schedule menor, tá? Para o schedule maior eu vendi para uma pessoa, e esse que eu vendi para uma outra pessoa, quando eu voltei ao Brasil, eu vendi mais 10 para ela. Sabe com o quê? Com leads antigos. Entrei em contato um por um, oferecendo limpeza. E logo depois convertendo para limpeza residencial, né, recorrente.
Então, esses leads, como todos os meus clientes praticamente foram de captação online, eu tinha e-mail, tinha telefone, tinha nome, tinha todas as informações, então eu entrei em contato com eles novamente. Pronto, foram 10 clientes recorrentes, pessoal. Tem gente aí se matando por 10 clientes recorrentes. Eu consegui simplesmente mandando text. Eu lembro que eu estava no Brasil, já não tinha o telefone americano, mas mesmo assim eu baixei um aplicativo que enviava mensagem, enviei para todos aqueles contatos e converti 10 clientes recorrentes. Então, os leads são seus leads para sempre. Os clientes são seus clientes para sempre. Então, você que está com uma lista aí de pessoas que fizeram limpeza há bastante tempo, pessoas que não quiseram a limpeza recorrente, oferece um spring cleaning, faz uma promoção de spring cleaning, oferece uma deep cleaning agora nesse momento. Depois você volta aqui para me contar, para me falar quantos clientes aceitaram. Às vezes tem muita gente insatisfeito com a limpeza atual. Tem muita gente que tá procurando uma limpeza, tá ali no fundo da cabeça, mas ainda não parou para resolver isso. E aí chega no momento que você mandou uma mensagem na hora certa para a pessoa certa. Então, se a cada 20 você converter 2, você conseguir chamar 2 para limpeza, já é menos ali um dinheiro que você gasta na captação online. Já são 2 clientes que vão aumentar a receita da sua semana. Sem você ter gasto nada. Só um pouquinho de tempo. Então, gente, não tem como fugir do marketing, tá? Em qualquer negócio, em qualquer serviço, não tem como fugir do marketing. Vocês não podem ser só house cleaners. Vocês têm que também trabalhar muito bem a área de vendas, muito bem a área de marketing de vocês. Senão, não vai. Ah, Thelma, eu só trabalho com indicação. Eu posso enumerar aqui todos os problemas que a indicação tem. A indicação é boa quando você tem núcleos bons de clientes. Quando você tem células boas para multiplicar. Se você não tem células boas para multiplicar, não adianta você ficar ali pedindo indicação. Eu tenho uma aluna que tá com a hora baixíssima. Se abrir a boca, consegue uma indicação. Mas sabe por que não pede? Porque tá com uma base de clientes que estão pagando $23 a hora. Uma base de clientes de professores, de secretárias, de recepcionistas. Infelizmente, tem certas classes que você não pode pedir indicação. Porque chega no patamar, isso é racional, chega no patamar que elas não conseguem pagar. Então você vai continuar pedindo indicação para quê? Para multiplicar o seu problema? Não, né? O que você tem que fazer? Criar novos núcleos, novos elos. Mudar a fonte daquela captação de cliente, mudar a fonte daquela célula morta, daquelas células doentes. Então, deixa esse schedule funcionando, mas vai focar em outras fontes de captação. Senão vai ficar igual muita gente que eu conheço, que é com schedule enorme, mas não consegue sair do operacional. E não é pela mentalidade, não. É pela falta de faturamento. Tem muita casa, tem um faturamento até razoável, mas o lucro está tão lá embaixo que a pessoa não consegue sair do operacional. Não dá. Ela tem um padrão e ela tem que ficar ali trabalhando no operacional porque a margem está muito defasada. Então não seja mais uma dessas. Não seja mais uma que daqui a 4, 5 anos vai perceber que nada mais foi do que uma Cleaning Lady Premium, que ganhou um pouco mais do que uma Cleaning Lady, investiu na empresa e não teve resultado. Tudo por conta desse elo de indicação e de precificação, obviamente.
ok? Um outro ponto aqui, tá? Inclusive, vou aproveitar para responder ali a questão de quem está perguntando de move out, de tip cleaning, como precificar. Pessoal, quando a gente faz um estudo de precificação, a gente precisa entender qual a estrutura da sua empresa. Uma empresa sem estrutura não pode cobrar a mesma coisa que uma empresa que é super desenvolvida. Por quê? Porque não tem percepção de valor. Então, se chega um pintor todo malamanhado, sem seguro, sem equipamentos de qualidade, sem nenhuma demonstração ali de que realmente é um profissional, eu não vou querer pagar o que uma empresa cobra. Então, tudo isso vai ser relevante, tá? É relevante eu entender quais são os custos dessa empresa, que é uma empresa, para eu sim concordar em pagar aquele valor. Tá? Então, quando a gente faz o estudo de precificação, a gente coloca todos os custos, todas ali as despesas fixas, despesas variáveis, e a gente chega, né, principalmente de mão de obra, e a gente chega ali numa base de hora. Geralmente, tá? Geralmente, a base de hora é a partir de $40 a hora da empresa. Atualmente, é a partir de $40 a hora da empresa. Tem empresas que já estão cobrando 60, 70 horas a hora por cleaner, tá? Não é $70 e para botar 2 pessoas, não. É por cleaner. Então, se você tá aí começando, começa de baixo, porque com certeza não vai ter uma percepção de valor. Agora, se você já começar com cara de grande, cheiro de grande, gosto de grande, pode sim começar com um posicionamento de uma precificação mais cara, ok? Mas com certeza a partir de $40 é a hora de uma empresa ali, iniciante, de uma empresa que já tem pelo menos o básico. E aí o céu é o limite, realmente você pode aí colocar $50, $60, $70 a hora, dependendo do seu posicionamento, tá? Consequentemente, isso também tem a ver com a sua margem de lucro, ok? Então, independente se é move out, se é standard de cleaning, você tem que se basear na hora da sua empresa. Correto? Um outro ponto, não saber quebrar objeções, que eu já falei aqui com vocês, tá? Vocês precisam entender quais são as objeções do house cleaning. Quais são as principais objeções? Está caro, não sei se confio, tá? Muitas objeções principalmente de tempo, tá? Tem muita gente que tem essa de tempo. De empresas, por quê? Porque tem funcionários, então vocês vão ter essas objeções dos clientes e vocês têm que saber como quebrar elas. Se está caro, você vai quebrar as objeções de forma ali, mostrando seus diferenciais. Se ele vai falar de empresa, ao mesmo tempo que você tá colocando ali pessoas bem treinadas, que você pode ter feito background check, se ele colocar uma cleaning lady, essa cleaning lady também pode colocar a casa dele em risco. Então, é uma quebra de objeção também. Dependendo do tipo de objeção dele, você vai conseguir quebrar dessa forma. Então, cada tipo, essas objeções, tá? São formas do cliente te escolher ou não. Então, se ele tá lá conversando com uma cleaning lady nunca vai conseguir quebrar uma objeção. Nunca. Se o cliente fala que tá caro, ela vai falar, não, esse é o meu preço. Ou ela vai jogar o preço lá para baixo para agradar o cliente, porque ela não sabe quebrar a objeção. Ela não tem argumento. Então, se ela botou ali que é $150 e o cliente falou, tá caro, ela vai falar, então eu faço por 120. Não tem coisa mais amadora do que fazer isso. Então, eu faço por 120. Ou aquele cliente que fala assim, ai, eu quero, mas são quantas pessoas? Aí você fala, são 3. Ah, eu não gosto de time de 3. Eu gosto só de time de 1. E ele já começa na empresa estipulando as coisas. Então, você tem que saber como se posicionar, como quebrar essa objeção. Olha, nós temos times de 2, porque funciona melhor a dinâmica da nossa empresa. A limpeza é feita com muito mais eficiência, pela agilidade, pelas técnicas, pela dinâmica ali da casa. Então, 2 pessoas vão ser mais eficientes do que apenas uma. Então, você vai quebrando objeções.
tá? Que o cliente vai trazendo para vocês. Você nunca responde com emocional, você nunca responde da boca para fora. Você tem que entender por que o cliente está trazendo aquele problema ali para você, tá? Tudo tem uma raiz e você precisa saber como você vai contornar essa objeção que o cliente está trazendo, ok? Um outro ponto, dar um desconto maior do que pode, que eu já salientei aqui. Ah, eu achei muito caro, eu só posso pagar 120. Como que você quebra essa objeção? Você pode dar duas opções, tá? Se ele fala que só pode pagar um valor. Ele tem a opção de diminuir a casa, diminuir os cômodos da casa para que você consiga, né, manter naquele tempo e conseguir entregar um trabalho de qualidade por aquele preço. E um outro ponto é, se ele falou que só tem $120 para pagar, realmente é você diminuir a frequência ou aumentar a frequência. Estou dando um exemplo de 120, mas poderia ser 180. Então, você pode diminuir a frequência desse cliente. Olha, eu não posso fazer isso na limpeza X, né, na frequência X, mas eu posso fazer isso na frequência X. Então, você, em nenhuma das formas, está perdendo. Você só está se adequando ao valor que o cliente pode pagar. Então, você não está baixando o seu preço. Você está diminuindo, tá, a quantidade de trabalho que você tem, ok? Então, isso sim é agir com inteligência, é agir com estratégia e não se render a qualquer imposição do cliente, ok? Seja da checklist, seja de produtos, seja de equipamentos. Eu lembro que no início, eu peguei a casa de não era da Turquia, é Irã. Uma casa de algumas iranianas. Era uma família que morava na casa, iraniana. Casa enorme. Pobre não eram. E eu lembro que na hora que a gente começou a fazer a limpeza, as Shelps iniciaram. E aí eu conversando com a dona da casa, ela falou assim, tá, agora eu quero que vocês usem o meu aspirador. Eu falei assim, lá vem, né? Esse negócio de usar o aspirador do cliente. Quando ela veio com o aspirador, era um aspirador, sério, eu acho que era de 1980. Era muito velho e muito pesado. Mas ela falava que aquele peso era justamente o que ia rente ao carpete e limpava melhor. E eu, com muita inexperiência, aceitei fazer. Eu fiz. Gente, eu tenho problema na lombar até hoje. Eu tenho certeza que é por causa desse aspirador. Então, não aceitem qualquer imposição do cliente, seja por produtos, seja por equipamentos, seja por preço. Quantas aqui já não aceitaram o valor do cliente e depois se xingaram todinha? Foram para casa do cliente se xingando de mau humor, que ganhava pouco, que não estava valendo a pena. Quem aqui nunca sentiu isso? Então, a gente aceita muitas coisas por medo de perder aquele cliente, mas na verdade o que falta é simplesmente um posicionamento. Olha, o nosso aspirador, ele é muito mais eficiente porque ele é mais leve, a gente vai conseguir pegar os cantinhos. Com esse daqui que é mais pesado, a gente não vai arrastar certos móveis e vai ficar partes sem serem limpas. A nossa inexperiência, o nosso medo, né, de perder o cliente, de insatisfazer o cliente, fazem com que a gente cometa erros, às vezes irreversíveis, principalmente com relação ao preço. Então, vamos nos posicionar desde o início, tá? É a forma como você vai expor isso. Você vê que essas quebras de objeções que eu falei do preço, nenhuma eu ofendi. Nenhuma eu pareci ofendida. Se alguém chega aqui pra mim e fala assim, tem uma sua mentoria muito cara. É cara com relação ao quê? Não, porque eu não posso pagar. Ah, você não pode pagar? Não tem problema. Tem um outro produto que talvez sirva pra você e é um preço mais acessível. Ah, não, mas eu quero essa. Bom, essa é esse preço. Mas existe um outro que pode te atender de uma forma parcial, que talvez já resolva o seu problema.
Ah, mas eu quero uma deep cleaning de 600, a de 600 eu quero por $200. Não, essa não é possível, mas eu posso te dar uma limpeza standard, eu posso te dar ali 3 horas de limpeza dessa forma. Então, o posicionamento, como vocês vão se comportar, vai também mostrar uma autoridade, um profissionalismo para esse cliente. Agora, se vocês abrirem o leque, né, abrirem a opção para esse cliente, esquece. Vai ser igual lavar aquele copinho, aquela panelinha que ficou na pia. Na semana seguinte vai ter 2. Na semana seguinte vão ter 3 copos e 2 panelas. Na outra vai estar bem cheio e a dishwasher cheia também. E aí já passou a ser obrigação. Então, se você aceita, se você ia cobrar o cliente $160 e você foi lá e aceitou os 120 do cliente, você não pode reclamar, você não pode fazer diferente, você não pode fazer meia boca. Se você aceitou, você tem que fazer do jeito que você faz com qualquer cliente. Então, a hora de se posicionar é nesse momento. É nesse momento que você tem que se posicionar. Não é depois de ter aceitado, não é depois de fazer meia boca e falar assim, o cliente paga pouco e ainda quer exigir. Ele vai exigir. Porque ele propôs, você aceitou. Então, é sua obrigação prestar o serviço corretamente. Beleza? Então, não tem para onde correr, a gente precisa aprender a vender, aprender a usar o marketing em favor da empresa de limpeza. Então, você precisa de um nome, você precisa de uma logo, você precisa de materiais de divulgação, você precisa de fotos profissionais, você precisa de um posicionamento profissional. Senão, você vai atrair aquele cliente que não quer pagar muito, que ele não quer pagar, ele não reconhece o serviço de limpeza como uma empresa. E eu tenho certeza que vocês aqui querem esse tipo de cliente. Querem um cliente que não se incomode se você leva helper. Não se incomode que você não vai na limpeza. Já espere um aumento a cada 2 anos. Já espera regras de cancelamento. É ou não é? É isso que a maioria espera. Mas não está sendo congruente com a sua apresentação. Ok? Então, a gente precisa de congruência entre a imagem e o posicionamento que a gente está passando com o cliente que a gente está atraindo. Não adianta ser Cleaning Lady Premium, que é aquela que é um pouco empresa, um pouco Cleaning Lady. Isso você vai confundir a cabeça do cliente. Você precisa ter cara, gosto e cheiro de empresa. Ok? Claro, pessoal. Alguma dúvida? Deixa eu só relembrar aqui quais foram os 5 maiores erros, que aí a gente vai refletindo juntos. Primeiro deles, possuir um perfil fraco. Ir para as plataformas de qualquer forma, né? Escrever de qualquer jeito, colocar qualquer foto, não funciona. Segundo, falar mais do que o cliente. Ouça o que o cliente tem a dizer. E aí sim você encaminha ele para a resposta correta, ok? Não ter informações úteis, prontas, apostos para comunicar com o cliente. Então, esperar que toda vez você vá conversar do zero com o cliente, você precisa ter respostas prontas para esse cliente, para objeções muito comuns da limpeza, ok? Você não precisa ficar criando isso o tempo todo. Já tenha respostas prontas para isso. Não saber quebrar objeções é um erro de muitas profissões. Não é só house cleaning, como eu disse, é médico. O médico não sabe vender, o advogado não sabe vender. Eles ficaram muito focados ali na parte técnica e esqueceram dessa parte de vendas. Então, o que eu conheço hoje de médico e advogado correndo para aprender a vender, não dá nem para contar. Por quê? Na faculdade não se vê isso. Eu mesmo não vi nada de vendas na faculdade. Então, essa pessoa sai com uma parte técnica muito afiada, porém não sabe vender os próprios serviços. E aí tem que competir pelo preço, né? Pois é.
e dá um desconto maior do que pode. Esse desconto pode ser ali crucial para sua empresa crescer ou não. Então, se você não pode chegar naquele desconto, diminua a carga de trabalho, diminua a frequência do cliente, mas não faça essa limpeza, porque você vai reclamar, você vai para essa casa com muita raiva, você não vai fazer o serviço bem feito, de qualidade. Você pode até fazer na primeira, na segunda, na terceira você já está ali, ó, pé da vida que você tem que ir para aquela casa. E não é isso que a gente quer transformar a empresa. Isso não é sustentável no longo prazo, ok? Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Ficou alguma dúvida? Tem um monte de gente nova por aí. Ficou alguma dúvida sobre os 5 maiores erros que as house cleaners cometem na captação de cliente? Foi tudo certo? Espero ter ajudado de verdade. Se capacitem. Esse conhecimento, essas capacitações vão servir para a vida inteira de vocês. Vocês vão conseguir lidar com qualquer serviço. Se vocês quiserem expandir, se vocês quiserem abrir um outro tipo de negócio, vai servir de qualquer forma. Então se capacite. Você saber lidar com pessoas, gestão de pessoas, você vai levar isso para a sua vida inteira, para qualquer coisa que você vá lidar. Se você se capacitar em vendas, você vai levar isso para a vida inteira, para qualquer coisa que você resolver criar. Então, são capacitações que vão te desenvolver e não vão ser nada, nem um pouco jogadas fora. Você com certeza vai aplicar e vai colher o fruto dessa plantação que você está fazendo, ok? Então, pessoal, espero ter ajudado. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela atenção, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande pelo direct. E eu quero dar um recado. Agora em abril, acredito que na segunda semana, eu vou fazer um workshop sobre aplicativo de gerenciamento. Como vocês devem mexer, o que vocês devem colocar lá, como vocês devem fazer esse agendamento se tornar um pouco mais fácil para vocês. Então eu vou fazer esse workshop, eu devo informar aqui daqui a pouco, mas provavelmente vai ser na semana do dia 22 de abril, tá? Então fiquem de olho que eu vou informar vocês e vocês vão ver como funciona o aplicativo por dentro e o que algumas estratégias que vocês podem utilizar lá dentro também para fazer com que a carga da administração seja um pouco mais leve para vocês, ok? Então, obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Aline, Nilde. A gente se vê aqui na próxima. Um beijo e bom descanso.